Olá, super maquiadora! Seja bem-vinda a mais um episódio do programa Maquiagem na Medida Certa na Prática. Meu nome é Carolina Daniele, sou maquiadora há mais de 13 anos, maquiadora visagista e instrutora visagista. E no episódio de hoje, nós vamos ver a maquiagem que não valoriza as características da nossa modelo Sara. No vídeo de hoje, você verá que eu vou reforçar características que não valorizam o olhar dela, no intuito de te mostrar que não basta simplesmente olhar para uma foto e seguir uma foto para fazer então qualquer técnica na sua cliente. É preciso analisar as características dela para assim ter assertividade no resultado. Você verá aqui então que quando você estiver fazendo a maquiagem na sua cliente, é preciso ter clareza dos objetivos para então conseguir uma maquiagem que valorize a beleza do olhar dela. No próximo programa, nós iremos fazer a análise do olhar dela para você entender então por que a maquiagem de hoje não valorizou a beleza dela. Papel e caneta na mão e bora lá! Chega essa cliente para você e ela pede: eu quero uma maquiagem que deixe o meu rosto mais sensual. Aí você pensa, vou usar um batom vermelho nela e ela vai ficar sensual. E aí, vamos ver se só o batom vermelho mesmo vai deixar ela com esse efeito mais sexy, sensual, mais empoderado? Então, vamos iniciar a preparação da pele. Então, até a etapa de contornos, eu fiz conforme eu faria para a pele dela mesmo. Então, eu hidratei a área dos olhos com o hidratante Fast Response Eye Cream da MAC, toda a região superior e região inferior do olho, para deixar a pele preparada para as próximas etapas. Em seguida, eu hidratei todo o restante da pele com o hidratante Strobe Cream da MAC, que é um hidratante iluminador. Então, essa primeira etapa de pele eu realmente faria na pele dela, que é uma pele que é jovem, mas mesmo assim a gente precisa fazer hidratação. Então, por mais que nós estejamos falando de make errada, eu vou errar a maquiagem dela para te mostrar os cuidados que você precisa tomar a partir da etapa de contorno. Então, essa preparação eu faria mesmo. Estou usando a base BT Skin da Bruna Tavares junto com o clareador branco da Dalla. Então, eu misturei os dois na plaquinha para chegar no tom de pele da modelo. E perceba como realmente eu consegui chegar no tom de pele fazendo essa mistura. Então, o rosto dela está bem compatível com a região de pescoço e colo. Então, eu estou aplicando essa base com um pincel da Ico em todo o rosto dela. E perceba que eu faço aplicações com movimentos para baixo, para não elevar, para não espetar, digamos assim, nenhum pelinho, porque os pelinhos do rosto, eles crescem com direcionamento para baixo. Se a gente faz o movimento para cima, principalmente nessas regiões laterais, a gente coloca o pelinho para cima. Só que quando seca, esse pelinho, ele acaba ficando espetado. Então, por isso, da região do olho para baixo, eu sempre faço a aplicação com movimentos para baixo. Na testa, eu faço do centro para as laterais. E eu aplico toda essa base, inclusive na região de pálpebra superior. Então, eu estou iniciando a pele dela, fazendo a aplicação dessa base e desse clareador. Em seguida, eu venho com a esponjinha úmida, porém, eu umedeço a esponjinha e pressiono ela num papel ou numa toalhinha para remover todo o excesso de água e ela fica, portanto, somente um pouquinho úmida. Gosto de fazer isso para deixar um efeito mais natural e até mesmo para conseguir que ela fique mais suave, mais macia, para fazer esse movimento de batidinhas no rosto da cliente.
Então, eu aplico essa esponjinha no rosto todo para uniformizar a base e para tirar excesso de produto. Perceba que eu aplico em todo o rosto, inclusive eu faço os movimentos também em pescoço para tirar qualquer marcação. Utilizo o contorno na cor cacau. E essa cor, ela é uma cor que eu usaria nela, só que o que eu vou errar nessa maquiagem vão ser os contornos do rosto dela. Então, ela possui a região da testa, uma região menor. Então, eu vou te mostrar aqui que eu vou fazer um contorno mais na diagonal, nessa lateral do rosto, o que torna esses terços do rosto ainda mais longos. Então, perceba que eu estou pegando do topo da orelha, indo mais em direção ao canto da boca, e isso está deixando então o rosto com contornos mais na diagonal, e isso alonga mais o rosto. Sem contar que eu estou escurecendo também embaixo da mandíbula, também nesse formato diagonal, deixando também essa região mais alongada. Na região da testa, eu estou escurecendo a lateral da testa e eu vou escurecer o topo da testa, a raiz da testa. Então, isso dará um efeito de que a testa é menor ainda. Lembrando que ela tem a testa menor do que os outros terços. Então, dessa forma, eu consigo já ter essa percepção clara de que esse contorno vai acabar deixando o terço inferior ainda mais longo. A nossa aula de análise do rosto dela será liberada na quarta-feira, mas aqui você já consegue ter a percepção de que ela tem a região de mandíbula, de mento, de queixo mais projetado para frente também. Então, dessa forma, ficou mais longo e projetado. Para fazer as regiões de iluminação, eu estou usando o corretivo Shape Tape da Tarte e perceba que eu estou iluminando abaixo dos olhos nesse formato mais alongado no centro. Então, perceba que eu estou levando esse ponto claro até a ponta do nariz. Isso faz com que esse terço fique mais longo. E lembra que eu já comentei? Ela possui a testa curta e terço médio e inferior mais longo. Então, se eu ilumino até a ponta do nariz, eu estou alongando ainda mais esse terço médio. Então, dessa forma, o rosto dela está ficando com a percepção de testa menor ainda e terço médio e inferior maiores ainda. Em seguida, faço a região de contorno do nariz. Então, perceba que eu estou contornando o dorso de nariz, deixando a ponta bem fininha, e eu subo até próximo à sobrancelha. Isso faz com que esse terço fique ainda mais alongado quando comparado com o terço da testa. Dou simplesmente umas batidinhas com a esponja para suavizar esse contorno, lembrando sempre que a minha intenção é deixar os acabamentos profissionais, porém sempre alertando aos possíveis erros se nós aplicarmos os produtos nas regiões que não vão valorizar os efeitos. Estou iluminando o dorso do nariz de forma fina, o que acaba deixando ele mais longo ainda, e ilumino a região da testa de forma mais contida, mais próxima à glabela, sem levar até a raiz do cabelo. E perceba como a testa parece mais curta. Iluminei o queixo e perceba como o queixo ganhou ainda mais alongamento e projeção. Perceba que eu estou fazendo uma bolinha só de iluminador e observe, quando comparado à testa, como a região de queixo está ficando bem mais alongada, em comprimento, portanto, e mais projetada para frente, por causa desse ponto de iluminação. O restinho de tom claro que eu tenho na esponjinha, eu estou aplicando em toda a região lateral de mandíbula. Iluminei um pouquinho mais a ponta do nariz para dar mais cobertura e efeito, para você então conseguir perceber que tem que tomar cuidado. Pó translúcido da Kryolan
na cor TL11, aplico nas áreas claras de corretivo, nas áreas de iluminação do rosto, com a esponjinha. Então, eu vou dando batidinhas e selando todas essas regiões de iluminador em corretivo. Então, estou selando o corretivo claro. Somente o restinho de pó que eu tenho na esponjinha, eu vou dando leves batidinhas para selar áreas de contorno. Então, eu dou só algumas pinceladas do resto do pó nas áreas de contorno. O foco de aplicação desse pó mesmo, ele está nas áreas de iluminação. Então, somente o restante da esponja eu aplico em áreas de contorno. Selo, portanto, todo o rosto. Selo bem abaixo dos olhos para não ter acúmulo de produto e para que, na hora que eu for fazer a sombra, se cair algum produto na região abaixo dos olhos, eu consiga então remover sem manchar a pele. Utilizo o pó Mineralize na cor Medium Dark para fazer o contorno, para selar as regiões de contorno. Então, eu utilizo agora um produto em pó para reforçar as regiões de contorno. E perceba como a pele dela, do rosto, já está ficando mais escura que o colo e o pescoço. E é aqui que eu quero acender alerta também. Não é somente as áreas de contorno que você está criando, mas também qual é a tonalidade de contorno que você está utilizando para contornar o rosto da sua cliente. Observe como o rosto dela está ficando mais bronzeado quando comparado com o pescoço e o colo. Estou usando o blush Peach da MAC, é um tom pêssego para aplicar então nas regiões da maçã do rosto. E perceba que eu estou fazendo o movimento também um pouquinho mais na diagonal. Em seguida, eu venho com uma bruma hidratante da Daisy Peroso, que é uma bruma de coco, e o iluminador da Daisy Peroso na cor Luna. Ele é um iluminador bem clarinho e bem luminoso. Então, eu aplico essa bruma hidratante para umedecer a pele e para que esse iluminador, que é um iluminador em pó, ele tenha uma fixação e uma pigmentação mais acentuada. Então, perceba que eu aplico no topo da maçã, olha como ele fica bem iluminado. E eu aplico nesse efeito diagonal também. Em seguida, eu aplico no topo do nariz e no dorso da testa, bem na glabela, eu intensifico e ela já possui uma glabela mais projetada. Outra região que eu intensifico é o queixo. Perceba como o queixo dela ficou bem iluminado e isso traz bastante projeção para o queixo. Ela já tem o queixo projetado. Se eu ilumino ainda mais, eu deixo esse queixo com o efeito de ser mais projetado ainda. Ilumino o lábio no centro e eu venho intensificando um pouquinho mais o iluminador no queixo para você perceber o efeito. Olha como o queixo dela veio ainda mais para frente com esse ponto de iluminação. Então, maquiadora, tome cuidado na hora de iluminar o rosto da cliente. Estou usando a pastinha da Anastasia Beverly Hills na cor taupe. Perceba que a nossa modelo, ela possui uma pigmentação de sobrancelhas mais avermelhada. O cabelo dela também é mais avermelhado. E aqui eu estou usando uma cor de pastinha que é mais acinzentada. Então, observe como isso vai interferir na coloração das sobrancelhas dela. E aqui, com o cabelo preso, você não consegue perceber tanto o quanto o cabelo dela é avermelhado. Mas, presencialmente, dava-se muito para perceber essa diferença. Então, você precisa tomar cuidado com aquele costume de ter a cor universal de pastinha de sobrancelhas e aplicar aquela cor universal em todas as clientes. Eu vou te mostrar na maquiagem certa
uma forma de você fazer as sobrancelhas dela, que é bem legal você criando o produto para sobrancelhas, então. Então, eu estou fazendo as sobrancelhas dela com um efeito arqueado, que ela tem as sobrancelhas mais afastadas. E eu estou, então, arqueando um pouquinho mais as sobrancelhas dela, porém deixando ainda um efeito um pouco afastado. Então, perceba que eu começo pelo cantinho interno das sobrancelhas, vou pigmentando, fazendo o movimento de baixo para cima no canto interno. E conforme eu vou indo para trás em direção à cauda, eu vou então deitando o meu pincel mais na diagonal. Então, esse pincel faz traços mais diagonais e alongados. Lá no ponto alto, eu já deixo bem desenhada a sobrancelha, trazendo um efeito mais definido. Então, perceba como a sobrancelha está ganhando bastante presença no olhar dela. Isso deixa um olhar empoderado. Sobrancelhas arqueadas, mais desenhadas, deixam um olhar empoderado, né? Uma sobrancelha mais escura também. Deixa essa presença no olhar. Porém, a gente vai ver como nos olhos eu vou fazer uma maquiagem que vai quebrar essa força, esse empoderamento das sobrancelhas. Então, perceba que eu estou fazendo o desenho bem definido, seguindo o contorno natural das sobrancelhas dela, sem observar muito questão de simetria de sobrancelha de um lado para o outro. Eu vou penteando os pelinhos e pigmentando todos os cantinhos, todos os buraquinhos da sobrancelha dela. E eu vou preenchendo as sobrancelhas. Finalizando a região superior, fazendo o movimento com o pincel firme. Então, movimento firme quando eu quero precisão. E eu vou pigmentando e penteando. Em seguida, eu pego a camuflagem da Maquiena cor Ivory e aplico em toda a pálpebra superior. Então, eu dou o desenho para as sobrancelhas e, além do que, preparo a pálpebra para receber a sombra que eu vou fazer nela. Então, eu aplico com um pincel de cerdas sintéticas e, em seguida, eu vou vir com a esponjinha para finalizar. Dou bastante acabamento, então, no desenho da sobrancelha. E agora, com a esponjinha, eu vou uniformizando toda a aplicação desse produto e tirando excesso de produto. Batidinhas leves, suaves. Agora eu venho com esse tom mais clarinho da paleta Carnival da marca Be Perfect. E eu começo, então, a fazer a sombra nela. Eu vou começar desenhando a região de côncavo e perceba, então, que eu vou fazer um design de olhar que não vai favorecer as características dela. Na nossa próxima aula de quarta-feira, eu vou fazer a análise do olhar dela também. E aí você vai conseguir entender melhor as características que eu acabei exacerbando, reforçando nessa maquiagem. Características essas que não valorizaram, então, a beleza do olhar dela. Então, eu estou aplicando essa sombra mais clara na região de côncavo e pálpebra fixa, com movimentos circulares, a mão bem leve. Perceba como meus dedos fazem esse movimento para deixar o meu pincel leve e não deixar manchar a sombra. Perceba também que eu estou intensificando aos poucos a sombra, ou seja, eu vou aplicando aos poucos, pigmentando e esfumando. Então, observe que eu começo do canto externo, puxando para o canto interno, e observe que eu estou fazendo um movimento em que a região externa está com um traço baixo e a região interna ela está com um traço mais próximo à sobrancelha, trazendo um efeito de côncavo
descendente. E a nossa modelo aqui em questão, ela tem olhos com efeitos caídos, vários traços caídos aqui, que deixam, portanto, uma característica de um olhar um pouco mais triste. Quando eu faço essa marcação de côncavo, de pálpebra fixa, com traços descendentes, eu acabo trazendo um efeito mais acentuado para esse traço de côncavo caído. Perceba que eu estou esfumando para fora. E eu vou esfumar para fora também nesse cantinho externo. Porque além desses traços descendentes que a nossa modelo tem, ela também tem olhos afastados. Então, se eu uso uma técnica de sombra que faça esse esfumado alongado para trás, eu estou dando ainda mais afastamento para os olhos. Então, eu também preciso tomar cuidado com isso. Essa técnica do esfumado alongado, ela ajuda a aproximar os olhos da região de raiz de cabelo na área das têmporas. Então, você tem que tomar cuidado se você está querendo fazer esse afastamento dos olhos. Região inferior, então, eu estou pigmentando também com essa mesma cor que eu usei na região superior. E perceba que ela possui a região inferior com um traço que ele é caído no canto externo. Então, observe como com a sombra eu estou reforçando esse efeito caído. Eu estou deixando mais para baixo o canto externo da maquiagem e a região interna eu estou deixando com efeito mais para cima. E isso, portanto, está reforçando a característica de olhos mais caídos, certo? Olha como a cor está bonita, o esfumado está bonito, porém, observe o efeito. Olha como esse esfumado está reforçando olhos descendentes, olhos caídos. E olhos caídos, olhos descendentes, trazem um aspecto de cansaço, de tristeza, de envelhecimento, por vezes até uma característica mais delicada, suave. Mas para a gente ter característica delicada, suave, sem ter efeito de tristeza, é importante a gente usar outros recursos e não traços descendentes. Estou usando esse outro tom mais escuro também da paleta Carnival da marca Be Perfect. Então, perceba que eu estou aplicando no cantinho externo e eu estou novamente fazendo esse efeito de traço descendente. Ou seja, no canto externo, eu estou tendo uma maquiagem que está fazendo um traço mais para baixo e no canto interno, eu estou tendo um traço mais elevado, mais próximo à sobrancelha. Além do que, perceba que eu não estou marcando esse côncavo no canto interno se conectando com o nariz dela. Quando a gente faz essa conexão do côncavo com o nariz, a gente causa uma aproximação dos olhos. E aqui, portanto, eu não estou fazendo isso. Lembrando você que essa é uma maquiagem que não valoriza o olhar dela. E pelo fato dela ter olhos mais afastados, o ideal era que eu fizesse essa conexão do côncavo com o contorno do nariz para aproximar, portanto, mais os olhos, certo? Repito esse processo, então, do outro lado, fazendo, então, portanto, essa marcação de um côncavo mais baixo no canto externo do que no canto interno. Venho fazendo um acabamento profissional, então perceba que eu estou esfumando bem os traços. E na região inferior, eu utilizo essa mesma cor que eu usei na região superior para intensificar esse traço, para, portanto, intensificar também esse traço da região inferior. Perceba que eu estou, então, escurecendo ainda mais esse traço que é mais caído na região inferior. Então, ele está simplesmente acompanhando o desenho natural do olho dela. Então, aqui, maquiadora, fica o alerta. Cuidado! Se você estiver, por vezes, acompanhando os desenhos naturais do rosto da sua cliente, você vai estar reforçando características, por vezes, que ela não goste ou que não valorize a beleza dela, certo? Então, você precisa tomar cuidado com a ideia de simplesmente seguir os traços naturais do rosto,
por vezes, para alcançar objetivos diferentes, a gente precisa mudar esses traços. A gente precisa ter a clareza de que aquele traço não está favorecendo de acordo com o objetivo da sua cliente. Então, eu estou só suavizando o esfumado, trazendo mais acabamento para esse esfumado, tirando marcações e melhorando, então, esse degradê. E perceba, portanto, então, como esse efeito de olhos mais descendentes ficaram bem evidentes com esse conjunto de traços que eu criei na região superior e na região inferior do olho. Vem agora utilizando a sombra Midnight Cowgirl da Urban Decay. Eu umidifiquei um pouquinho com o Fix Plus da MAC. E eu então vou iluminar o canto interno com essa sombra. Perceba que eu estou aplicando bem na região interna e eu trago um pouquinho para o meio do olho. Perceba, portanto, que eu estou criando uma região grande de iluminação para o olho dela. Isso cria um afastamento ainda maior, certo? Então, é extremamente importante você cuidar isso. Se eu tenho olhos afastados, eu preciso trazer as cores escuras mais para o centro do olho, mais para o centro do rosto, porque senão eu crio afastamento para esses olhos. E aqui, então, portanto, você já consegue observar mais esse efeito de afastar os olhos. Estou aplicando na região bem do canto interno e na região inferior um pouquinho também. E eu estou, então, iluminando toda a região de pálpebra móvel dela, deixando somente o cantinho externo um cantinho mais escuro, criando, então, um conjunto perfeito de afastamento dos olhos. Estou só esfumando e dando acabamento. Agora eu venho com o delineador da Bruna Tavares, o delineador preto da Bruna Tavares, para fazer a região de delineado. Faço, então, a região de delineado, deixando um traço mais descendente também. Então, perceba que eu estou fazendo um traço que está reforçando a característica de linha descendente da região de cílios superiores que ela possui. Então, olha como o cantinho interno do delineado está mais alto e o cantinho externo está mais baixo. Vou dando acabamento, deixando então esse traço mais definido, com acabamento mais profissional. Tiro o restinho de produto que caiu na pele dela. Eu pigmentei um pouquinho com delineador sem querer na região inferior. Então, eu peguei um cotonete só para limpar, que deu essa borradinha. Venho fazendo acabamento no cantinho interno e eu reforcei ainda mais um pouquinho o efeito que eu queria, que era deixar evidente o traço descendente. E como que eu fiz isso? Deixando, então, o canto interno um pouquinho mais grosso e mais alto do que o cantinho externo. Então, quando ela abrir o olhar, perceba como ficou o efeito descendente. Isso é para te alertar que tem que tomar cuidado com os traços que você está criando. Eu sei que é muito comum o maquiador ficar preocupado com o acabamento bem fininho ou um acabamento bem preciso do delineado. E ele não se dá conta do efeito que esse traço está trazendo para o olhar da cliente. E, portanto, então, o meu alerta é: cada traço que você for fazer, observe qual está sendo o efeito no rosto da cliente. Então, aqui, assim que ela abrir os olhos, você vai perceber como esse tipo de delineado
Olha só, reforçou o efeito caído para o rosto dela. Estou só fazendo o acabamento no cantinho externo. Então, utilizo o delineador pegando um pouquinho o produto no pincel só para dar acabamento na região inferior. E outra questão, observe como o final do traço na região do canto externo está mais para baixo, mais alongado do que a região do canto interno. Então, você traçando uma linha horizontal, ligando o canto interno ao canto externo, você vai ver que essa linha ela fica inclinada, fica descendente, trazendo então um traço caído para o olhar dela. Em seguida, eu vou pigmentar a região inferior do olho. E perceba que eu estou pigmentando por fora do olho dela. E quando eu estou pigmentando por fora, eu estou deixando uma impressão de esclera mais aparente ainda. Esclera é essa parte branca do olho. Então, se eu pigmento por fora da linha d'água, eu deixo uma impressão de que essa esclera ela é mais aparente. Então, perceba que eu estou pigmentando pela região inferior do olho e que isso vai deixar um efeito de maior abertura para a região inferior do olho. Pigmento por fora, do outro lado, externamente. Olha só, aqui tá dando para ver um pouquinho melhor. E eu venho com um pincel, sem nada de produto, só esfumando esse traço do delineado. Pego de novo o delineador, aplico por fora. Então, pigmento a região externa. Depois venho com esse pincel de precisão, um pincel limpo, esfumando essa região. Perceba que está ficando com um efeito de marcação da região inferior e um traço, então, mais grosso no canto externo e mais fino no canto interno. Olha como está reforçando um efeito de olhos caídos. Então, você precisa tomar muito cuidado. Novamente, não é simplesmente pigmentar, aplicar os produtos. É observar quais estão sendo os efeitos desses produtos. Vou usar a sombra preta Blackout, no caso, né? Esse é o nome da sombra da marca Urban Decay para selar esse delineado e dar acabamento na região inferior do olho. Então, com o mesmo pincel que eu esfumei o delineado, agora eu venho simplesmente pigmentando esse traço que eu já fiz com o delineado. E eu vou deixando ele, então, um pouquinho mais grosso também. Perceba como está ficando um efeito descendente para o olhar dela. Então, o conjunto do esfumado, do côncavo, com o canto interno da sombra clara na pálpebra móvel, com o delineado superior e inferior, deixaram um efeito de olhos descendentes. Venho com a sombra clara que eu apliquei no início de toda a maquiagem, somente para dar acabamento para essa região inferior da maquiagem. Estou utilizando um pincel lápis para fazer essa etapa do esfumado. Então, sempre lembrando que o meu objetivo aqui é fazer uma maquiagem com acabamentos profissionais, porém com efeitos, com design, com resultados que não valorizam a beleza. Para te acender o alerta que não basta ter uma técnica muito boa, você precisa entender os efeitos da maquiagem que você está criando. Só tiro produto que caiu na região inferior dos olhos, que eu não quero que fique pigmentado, então caiu na pele dela. Então eu tiro com a esponjinha. Agora eu vou utilizar uns cílios que é decrescente no olho dela e perceba que é um cílios que ele está curtinho. Então,
eu vou cortar o cantinho externo só um pouquinho, que não vai perder o efeito decrescente dos cílios. Só que aqui eu quero te acender alertas. Quais são as questões aqui? Às vezes a sua cliente pede uma maquiagem que não seja muito escura, com cílios postiços mais curto. E você tem que tomar cuidado, então, com o efeito que esses cílios está trazendo. Só para um detalhe, abrir um parênteses, estou usando a colinha de cílios da marca Pra Maquiar, tá? Então, eu estou aplicando em toda a região de base de fixação dos cílios e aí eu vou esperar secar um pouquinho para aplicar. Mas, enfim, voltando à questão. Você tem que tomar cuidado se a sua cliente não quer uma maquiagem muito escura. Se a sua cliente não quer um cílios muito grande, ainda assim, tome cuidado com essa maquiagem, com esse resultado, porque um cílios que não seja muito grande, ele pode, por vezes, reforçar traços que não valorizam a beleza dela, não valorizam um efeito que ela deseja com aquela maquiagem, certo? Então, aqui fica o alerta que não é porque é um cílios curto, um cílios que não tem tanto volume, que é um cílios indefeso, um cílios que simplesmente não tem um peso nessa maquiagem, que não vai causar nenhum efeito. Não, ele vai estar reforçando traços. Então, tome cuidado com os traços que esse cílio está reforçando. Então, voltando aqui, agora eu estou simplesmente aplicando máscara de cílios para conectar os cílios naturais aos cílios postiços. Aplico em toda a extensão, bem da raiz dos cílios natural até a pontinha dos cílios postiços. E observe como os cílios postiços estão também trazendo esse efeito, então, de olhos mais caidinhos. Estão reforçando esse traço caído para o olhar dela. Por quê? Porque ele está mais alto no centro e mais baixo no canto externo. Então, está reforçando esse traço descendente para o olhar dela. E observe como a maquiagem está com acabamentos profissionais. Porém, o efeito geral do design não está favorecendo o olhar dela. Venho só dando acabamentos ao delineado e à fixação dos cílios. E agora eu vou usar um batom vermelho. Olha só, né? Essa sua cliente, ela pediu para você uma maquiagem que trouxesse um efeito mais sensual, por exemplo. Aí você pensa, vou usar um batom vermelho. Aí, beleza, você trouxe um efeito sensual para os lábios. Porém, olha como os olhos ficaram com efeitos triste. Não deu um efeito empoderado para o olhar dela. Então, você precisa tomar cuidado. Por vezes, você se foca unicamente no batom, porque o batom está vermelho, o batom está trazendo um efeito empoderador, porém, não observa o efeito do olhar. Então, por mais que nós temos um delineado desenhando o olho dela, uma sombra marrom, perceba que está reforçando traços descendentes no olhar. E isso, então, não traz um efeito de uma mulher empoderada, uma mulher autoconfiante, uma mulher sensual, a ponto de que uma mulher que queira, por vezes, trazer essa sensualidade, ser feito mais sexy pelo uso do batom, pelo uso, então, de uma maquiagem que empodera mais. Então, tome cuidado. Se esse for o objetivo, perfeito. Se não, não é o indicado. E agora vamos ver o que a nossa modelo achou. Nossa! E aí, você usaria? Usaria. Usaria essa? É bem diferente. Teve alguma coisa que você não gostou? Acho que o que eu não usaria assim, é o lápis embaixo, que eu não sou acostumada. Mais a parte de cima. E observe então aqui que ela falou que ela usaria a maquiagem, né? A gente vê ali um pouco de insegurança na fala dela, mas a questão aqui nós temos dois caminhos. Pode ser sim que ela usaria essa maquiagem
A questão é que não é a maquiagem que mais valoriza ela. E você vai ver então na nossa aula de sexta-feira que eu vou liberar, que aquela maquiagem valorizou super o rosto dela, né, as características do rosto dela. Tanto é que ela me falou que 1000 vezes depois, quando ela se viu com a outra maquiagem, que ela preferia aquela maquiagem. Então, esse é um dos caminhos. Às vezes a sua cliente até gosta da sua maquiagem, só que se ela vai num outro maquiador, ela pode gostar mais daquele outro maquiador e aí pronto, você perde essa cliente. E o outro possível caminho é que essa cliente simplesmente falou porque ela não tem coragem de dizer que ela não gostou. E aqui também a gente tem um problema. Por quê? Porque simplesmente ela falou assim: ah, eu gostei. Talvez na região inferior, né? Ela falou que ela não usaria. Então, será que ela gostou de verdade? Ela já te dá indícios de que ela não gostou de verdade, certo? Então, é aqui que fica o meu alerta. Às vezes, a gente tá fazendo uma maquiagem que ou a nossa cliente até gosta, mas que teria uma opção melhor, uma opção que valorizaria mais a beleza dela. E às vezes a sua cliente não tá gostando da maquiagem, só que ela não tem coragem de te falar. Ela simplesmente fica na dela, certo? Então, maquiadora, a importância de você sair simplesmente de aplicar técnicas no rosto, sair da aplicação do passo a passo dos produtos é extremamente importante. Você precisa entender as características, entender o efeito, qual é o design que você está criando para esse rosto, antes de você simplesmente ficar pegando nos produtos e nos pincéis. Então, entender essa base, porque isso é uma base da carreira do maquiador, é extremamente importante para você, maquiadora, que deseja atender mulheres reais, mulheres de atendimento, mulheres de chão de salão, não só ficar com modelos, mulheres selecionadas. A gente precisa entender características individuais de cada mulher para poder ter resultados satisfatórios, para ter segurança na hora de fazer a maquiagem em qualquer mulher. Fica aqui então o meu alerta. Espero você na nossa aula de quarta-feira, que será a aula onde nós faremos a análise do rosto dela, e na aula de sexta-feira, onde eu farei a maquiagem que valoriza a beleza dela. Deixa aqui para mim nos comentários se você gostou dessa aula e eu te vejo nos próximos vídeos. Beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau!